uma pergunta interessante, porque ela não é tão lógica quanto a gente imagina, né? Então, como a gente já conversou um pouquinho aqui essa semana sobre isso, deixa eu botar os dois pontos de vista, né? E aí a gente discute em cima dele. Então, o primeiro ponto de vista aqui é que a IA ajuda, sim, a criação de novas startups, porque ela facilita as funções, ela deixa o seu negócio mais eficiente, quebra barreiras de entrada. Mas o outro lado é, com a IA, que é uma tecnologia cara, difícil de desenvolver, se concentrando na mão de poucos, será que a gente vai ter um próximo Google, um próximo Facebook surgindo no mercado? Acho que é por isso que talvez tenha essa dúvida. Pô, será que facilita ou não? E aí, olhando para esses dois lados, né, eu vou começar com o que eu acredito. Tá? Eu acredito que, sim, a IA é um grande potencial, é uma grande ferramenta para novos negócios. Não só a IA. A IA, eu acho que é um boost já, um incremento de uma ferramenta, de um recurso que já existia antes, que eram as plataformas de SaaS. Eu acho que a grande revolução, né, no surgimento de startups e novos negócios como um todo, e aumento de produtividade de negócios existentes, foram os softwares as a service. Por quê? Antes, você, para criar uma empresa, você precisava criar tecnologia do zero. Você precisaria contratar muitas pessoas, você precisaria ter um emprego de capital, de recurso muito alto para começar. Isso é muito arriscado. Com o SaaS, você consegue diluir esse custo, você consegue pagar por um serviço, você consegue não ter que desenvolver uma tecnologia para você testar o seu negócio, ou para você operar uma parte não crítica do seu negócio. E a inteligência artificial, ela entra como um potencializador desses SaaS. Então, o que antes o SaaS fazia e já te ajudava, agora ele vai ficar muito melhor, agora ele vai fazer muito mais, agora ele vai ser muito mais eficiente. Então, olhando por esse ponto de vista, eu acredito sim que inteligência artificial, mas não só inteligência artificial, mas, né, o modelo de negócio de SaaS é essencial para o crescimento do ecossistema de startups, não só no Brasil, como no mundo. Sim. Puxando um pouco aqui para a tecnologia, eu fiquei pensando muito em relação a primeiros custos, né? Inteligência artificial é bem caro, e assim, a gente fica meio... Agora estão surgindo algumas soluções open source, que a gente até comentou no episódio passado, mas a princípio a gente ficava na mão dessas big techs e utilizar as APIs delas, que não é uma API barata. E além disso, você tem todo o custo de cloud, que já vem sendo discutido há um bom tempo, que vem aumentando consideravelmente ao longo dos anos, e é uma barreira de entrada para quem está querendo criar aplicações um pouco mais robustas de startup. E aí você tem até a discussão em relação à Web3, que deu um pouco uma esfriada agora com a inteligência artificial, mas a ideia da Web3 era exatamente dar uma descentralizada nisso, diminuir um pouco essa centralização que as clouds criaram em todas essas big techs. E aí, assim, bom, a gente falou da questão dos custos da cloud. Uma outra questão também que foi até apontada num artigo recente, que até que ponto essa inteligência artificial, a utilização dessa inteligência artificial, ela não está criando mais do mesmo. Você passa, ok, eu não vou contratar a inteligência artificial, ela me deu um ganho de economizar na contratação de uma pessoa de design, uma pessoa de marketing para gerar minhas mídias sociais, mas será que de fato as suas campanhas elas estão fazendo algum sentido, estão tendo apelo com o público? Isso é uma questão bem legal que eu li num artigo recente, que eu esqueci o nome agora, mas que eu acho que vale a pena a gente pensar, né? Será que, assim, óbvio, né? Se você empreende, se você consegue absorver todas essas inteligências artificiais, você fica um expert em fazer os prompts, você consegue até mesmo sem ser programador, você tendo uma noção básica de programação, você criar um MVP, criar uma ferramenta, mas será que você não vai estar criando mais do mesmo? Isso é uma questão interessante. E outra também
para finalizar, que foi legal, é uma thread que surgiu no Twitter quando saiu a Apple Intelligence, que era mostrando que só no Keynote dela, não é nem no lançamento, a gente ainda não sabe exatamente várias coisas, funcionalidades que ela vai apresentar, mas que só na apresentação ela matava mais de 40 startups com as soluções dela nativas utilizando inteligência artificial, e aí você passava a não ter mais sentido na utilização de vários aplicativos, de várias startups que estavam rolando por aí. Eu acho que, assim, eu concordo com você, é uma pergunta que provavelmente as pessoas olharam e falaram, nossa, será? Mas acho que tem um ponto aqui, né, que a gente levantou vários pontos. Acho que um ponto assim, que eu acho que é importante a gente ressaltar é do ponto de vista de negócios, tá? Dificilmente você vai ter uma solução que só você chegou. Então, você, do ponto de vista de negócio, você tem que achar o motivo por que a sua solução daquele problema, né, ou sua empresa, ou o produto que você criou, ele vai se destacar dos demais. Uma coisa é fato, ele vai ter um concorrente. Se ele for algo bom, se o mercado for endereçável, você não vai reinar sozinho, a não ser que você tenha uma tecnologia super disruptiva. Então, quando a gente olha, por exemplo, só o lançamento da Apple Intelligence matou mais de 40 startups. Ela trouxe a funcionalidade. Agora, cabe a você que é especialista, ou seja, que seu produto só faz isso, fazer da melhor maneira possível, com a melhor usabilidade, com a melhor solução, focado em algum nicho, focado em algum tipo de público, com algum twist, alguma coisa diferente, que vai fazer com que o usuário, apesar de ter o nativo, use o seu e baixe o seu aplicativo, por exemplo. A gente vê isso acontecendo muito com ferramentas, por exemplo, de edição de foto. O iPhone consegue fazer edição de foto, mas quantas ferramentas não tem com mais funcionalidades que complementam os ajustes do iPhone? Nem todo mundo usa. Quem vai enxergar mais valor é um público Y, um público X. Esse é o ponto de vista que você tem que ter. Eu acho sim que dificulta, a inteligência artificial dificulta o surgimento hoje de alguma grande empresa que vai revolucionar o mundo utilizando a inteligência artificial. Eu acho que esse barco já foi. Então, mas em grandes empresas que gostariam, que estavam trabalhando com inteligência artificial e que iam usar isso como para ser a nova Google, por exemplo, o barco já foi e a nova Google já surgiu, que é a OpenAI. Então, você quer criar uma startup que vai revolucionar o mundo, vai ser a nova Google, inteligência artificial você vai ter que usar, mas já era. Qual que é a nova tecnologia, o novo recurso que você vai inventar ou melhorar, aperfeiçoar a ponto de você ser o novo Google. O Google não começou com a busca online, mas ele revolucionou a busca online, que é a mais antiga aí. Vai lembrar do KD, do Alta Vista, de alguns sites que lá em 1998 já faziam busca na internet, mas o Google surgiu e revolucionou o modelo com o algoritmo. Então, acho que ainda existe sim a possibilidade de ter um novo Google, não mais inteligência artificial. Já temos o nosso, que é o OpenAI. E você, como uma startup menor, uma solução iniciada, específica, o seu papel é evoluir sempre o seu produto, conhecer muito bem o seu cliente foco, ter o seu nicho bem definido para você ser a melhor solução possível para esse cliente. E mesmo que surja algo nativo nas plataformas, a sua opção, seu produto ainda seja a melhor opção para esse cliente. Acho que esse é um ponto de vista importante para trazer. E não desanimar as pessoas, agora que a Apple lançou o Apple Intelligence, o mundo acabou, a startup foi embora, não. Não, concordo. Tem muito espaço ainda. Concordo totalmente. Acho que você pegou no ponto-chave. A gente resolveu levantar esse questionamento aqui porque, na nossa opinião, claro, não é certeza de nada, mas na nossa opinião, se você pretende abrir uma startup hoje, foque em resolver problemas da sua comunidade, problemas locais. Acho que, para fechar, eu gosto de sempre fazer o empreendedor refletir com algumas coisas. Então, a primeira é, quando você cria um produto, a primeira coisa é qual problema eu estou resolvendo e, principalmente, se esse problema é realmente uma dor ou só um incômodo. Quanto maior a dor, maior vai ser a adoção.
maior vai ser a tolerância dos seus clientes para usar uma solução que não está tão perfeita. Porque a dor é tão grande que o que você me der é lucro. Esse é o primeiro ponto. Então, busque resolver uma dor e não só um incômodo. A dor vai ser muito mais fácil de você trabalhar a adoção. Segundo ponto é, dado que você está trabalhando uma dor forte, algo que machuca, que o cliente quer resolver, dificilmente você vai ser um único no mercado. Então, a segunda pergunta que você tem que responder é: por que o meu produto é melhor do que os outros? Onde eu me diferencio? O que eu faço de tão bom que o consumidor vai me escolher e não escolher um concorrente? Se você não tiver nada de destaque, para e repensa, porque você vai ter que ter. Se o seu problema é bom de ser solucionado, ou seja, tem demanda, vão ter concorrentes também. O terceiro ponto é, depois que você viu que resolvendo uma dor grande, você viu que o seu produto tem algum diferencial específico, é porque você e o seu time são as pessoas certas para dar esse diferencial e para resolver esse problema. Porque aí vai estar a sua diferenciação estratégica. Por mais que outro concorrente copie a sua solução, copie o seu diferencial, dificilmente eles vão ser a melhor pessoa para executar esse diferencial e não vão conseguir botar um produto tão bom na rua quanto você. Então, olha esses 3 pontos. A dor é grande, eu tenho um diferencial no meu produto e eu sou a melhor pessoa, eu tenho o melhor time para desenvolver esse produto baseado nesse diferencial para esse público. Se você gabaritar essas 3 perguntas, a probabilidade de você ter um sucesso na criação desse produto é alta. Você vai ter um ponto de execução agora, como você vai botar a mão na massa e fazer isso acontecer. Então, acho que é legal dar essa refletida, porque independente do que aconteça no cenário, com concorrentes grandes ou pequenos, se você estiver blindado com esses 3 pontos, a probabilidade de sucesso aumenta bastante.